galera abençoada, Sara. Vou chamar com carinho tia Mônica. Tia Mônica, bênção. Eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Estou acompanhado aqui da minha linda e digníssima esposa, né, já foi apresentada. Meu filho também está aqui, mas decidiu ficar lá atrás. Não sei o que está tendo algum jogo, não sei o que é. Aleluia. Você está aí com a sua Bíblia na mão? Abra em Marcos, capítulo de número 10, verso de número 46. Enquanto você abre a sua Bíblia, deixa rapidamente aqui eu falar, para a gente ganhar tempo. Há menos de 60 dias atrás, eu fiz o lançamento de um livro, né, que por gratidão a Deus, né, por surpresa, Deus tem nos surpreendido com o que está acontecendo com esse livro. Na primeira semana que eu lancei, o livro já tinha chegado em todos os estados do Brasil. Deus tem soprado, né, esse nosso livro, por graça, por bondade. A gente já praticamente vendeu toda a primeira edição em menos de 60 dias. E tem alguma coisa ainda, pouca coisa que eu consegui trazer, vai estar lá atrás. O livro tem por tema: A Nuvem se Moveu. Descubra como a obediência à direção divina pode transformar desertos em caminhos de milagres. Esse livro eu trato sobre a direção de Deus, porque eu tenho aprendido que não existe falta de provisão, existe falta de direção. Se você está vivendo uma falta de provisão, na verdade não é falta de provisão, é falta de direção, porque quando você caminha na direção de Deus, toda a provisão necessária está lá. O povo caminhou no deserto 40 anos e não podia plantar nem colher, porque deserto não é lugar disso. Mas a Bíblia diz que enquanto eles estavam caminhando debaixo da nuvem, o maná descia todos os dias, a água brotava da rocha, a roupa não se estragava. Por quê? Porque quando nós estamos debaixo da nuvem, que é a direção de Deus, pode ser no lugar mais inóspito da terra, no lugar mais difícil do planeta, há provisão debaixo da direção. Então aqui eu trato sobre isso. Em cada capítulo você vai encontrar um devocional no final, e depois de todos os capítulos você vai encontrar 7 devocionais para 7 semanas debaixo da nuvem, para você alinhar a sua vida debaixo da direção de Deus para você. Quem sabe, tudo que você precisa é só encontrar a direção que Deus tem para a sua vida. Então no final, você vai encontrar esse livro lá atrás. Se você quiser, eu vou estar lá, tá bom? Você encontrou Marcos capítulo 10, verso 46, dá um amém bem empolgado aí. Não, você não foi empolgado nem aqui, nem em lugar nenhum. Dá um amém bem empolgado se você achou aí. Glória a Deus. Diz assim: depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto do caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: que queres que te faça? E o cego lhe disse: mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Você pode dizer graças a Deus? Se você pode, aplauda ao Senhor pela sua palavra. Nós estamos diante de uma história, de um texto, que eu tenho a certeza que muitos de vocês já se depararam com ele em algum momento. Eu não vou dizer todos, porque pode ser que tenha alguém aqui que está na primeira vez numa igreja. E para quem já frequenta a igreja, já tem contato com a Bíblia Sagrada, é certo que você já ouviu alguma canção sobre esse texto, já ouviu alguma mensagem sobre esse texto. E eu não tenho aqui nenhuma pretensão de dizer que o que você vai ouvir essa noite é algo que você nunca ouviu. Mas eu tenho a autoridade de Deus aqui essa noite para dizer que aquilo que Deus vai tratar conosco através desse texto é algo profético para a nossa vida nesse lugar. E eu acredito que tem gente que vai sair daqui hoje com um destino de Deus liberado para a sua vida. Bom, nós estamos diante de um texto que vai tratar sobre um homem que era cego. A Bíblia vai dizer Bartimeu, mas como você sabe, Bartimeu não era o seu nome. Bartimeu significa filho
de Timeu. Então, Bartimeu, como é conhecido, ele está à beira do caminho mendigando, ou seja, pedindo esmolas. A Bíblia diz para nós que ele carrega sobre si uma capa. E eu preciso que você entenda já no início da mensagem que essa capa tinha alguns significados na vida daquele homem. Primeiro eu preciso que você repita comigo, e eu vou pedir para você repetir algumas vezes, para você poder participar comigo. É algo didático para você também aprender, guardar. Então eu vou pedir para você, a primeira simbologia, o significado que essa capa tem sobre a vida desse homem é identidade. Repita: identidade. Por que identidade? Porque essa capa o identificava como alguém que estava liberado, autorizado, habilitado a viver como um pedinte. Ok? Era uma capa que diferenciava, era uma capa que identificava. Então quem passasse por ele sabia que por causa daquela capa ele tinha algum tipo de deficiência e podia ali pedir esmolas, e podia ali viver da ajuda dos outros. Ele estava autorizado àquilo. Então isso fala de identidade, identificação. Segundo, fala de provisão. Diga: provisão. Por quê? Porque naquela capa eram jogadas as moedas, naquela capa eram jogadas as esmolas que colocavam ali sobre aquele homem. Em terceiro lugar, fala também de proteção. Diga: proteção. Por que proteção? Porque nos dias de frio, aquela capa era que cobria, aquela capa era que acalentava, aquela capa era que esquentava aquele homem. Então essa capa tinha alguns significados. Ela tinha um significado de identidade, de provisão e de proteção. Agora esse homem está à beira do caminho mendigando, e a Bíblia diz que Jesus vai passar por ali, e precisamos entender que essa é a última vez que Jesus está passando por Jericó, antes que ele morresse e ressuscitar o seu terceiro dia. Então é a última vez que Jesus vai passar por Jericó no seu ministério terreno. É a última vez que ele vai passar por aquela geografia de forma terrena. Então eu preciso que você entenda que aquelas pessoas não tinham a informação que nós temos, porque hoje nós temos a história completa, então sabemos quando foi a última vez, mas quem está vivendo a história nunca sabe quando será a última oportunidade. Então aquele homem está numa geografia em que Jesus está passando por ali. Talvez alguns encararam aquilo como algo comum, talvez alguns encararam aquilo como algo ordinário, talvez alguns entenderam que ele está passando aqui hoje, daqui semana que vem pode ser que passe de novo. Mas alguém no meio daquela multidão começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O que é que Bartimeu está nos ensinando? Bartimeu está ensinando para mim e para você essa noite que ele é alguém que sabe aproveitar oportunidades. Existem pessoas que vivem em lugares de oportunidades, existem pessoas que estão perto de pessoas de oportunidades, mas não vivem nada novo porque não sabem aproveitar oportunidades. Então eu venho aqui dizer para alguém aqui essa noite: se você entendesse que hoje não é mais uma quinta-feira, se você entendesse que esse não é mais um culto, mas Bartimeu entendeu que aonde Jesus passa é uma oportunidade de clamar, que aonde Jesus passa é uma oportunidade de mudar de vida, que aonde Jesus passa há uma oportunidade de transformação, que aonde Jesus passa há uma oportunidade de viver algo novo. Tem gente que vem para a Catedral da Família e encara a quinta de fé como uma quinta qualquer, mas eu vim dizer que tem gente aqui hoje que entende que aonde Jesus está passando é lugar de oportunidade, onde Jesus está passando é lugar de transformação, onde Jesus está passando é lugar de mudança. E se você entende isso, você entende que aonde Jesus está é dia de oportunidade de clamar. As pessoas estão olhando Jesus, mas Bartimeu decide clamar. Ele decide aproveitar uma oportunidade. E nós precisamos pedir a Deus uma coisa chamada discernimento, para que a gente possa aprender a discernir ambientes, pessoas e oportunidades. Você precisa aprender a discernir essas três coisas na sua vida: ambientes, pessoas e oportunidades. Porque quando você tem o discernimento do ambiente que você está, você se move diferente de quem não tem. Porque
Quem está no ambiente que Jesus está e está de boca fechada, não vive nada. Mas quem está no ambiente que Jesus está e começa a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ei, quem discerne clama, quem discerne adora, quem discerne grita, quem discerne pula, quem discerne faz barulho, quem discerne faz alguma coisa, mas não deixa ele passar. Quem discerne que ele está no ambiente, se manifesta e vive algo novo. Eu vim pregar para alguém aqui essa noite. Tem alguém que acredita que Jesus está aqui, tem alguém que acredita que ele está passando aqui, tem alguém que acredita que ele se manifesta aqui. Então faz um barulho, dá um glória a Deus aí, diz um aleluia aí, faz um barulho nessa casa. Então Jesus está passando ali e é a última oportunidade, e as pessoas não sabem, mas alguém ali decide aproveitar aquela oportunidade, porque existem coisas que só vão mudar na nossa vida quando a gente aproveitar a oportunidade que Deus está colocando diante de nós. O meu pastor sempre diz que toda oportunidade tem uma velocidade. Se a gente não aproveita no tempo certo, pode ser que ela passe e nunca mais volte. Existem oportunidades que vão e voltam, mas tem oportunidades que só vão passar pela sua vida uma vez. E quem sabe eu estou pregando para alguém aqui hoje, que agora nesse momento está dizendo: pastor, eu passei por uma oportunidade uma vez, e se eu tivesse aproveitado, a minha vida estaria diferente. Pastor, eu já vivi diante de algumas oportunidades que se eu tivesse entrado, se eu tivesse aproveitado, se eu tivesse comprado, se eu tivesse vendido, se eu tivesse assinado, se eu tivesse feito, a minha vida não estaria do jeito que está hoje. E quem sabe nunca mais vai voltar. Então eu vim pregar para alguém para dizer: não perca as oportunidades que Deus está colocando diante de você. Aproveite, se manifeste, clame, faça alguma coisa. Só não deixa Jesus passar pela tua vida e nada acontecer. Agora é incrível que esse homem, ele está num ambiente em que Jesus vai passar, e por ele não enxergar de forma física, carnal falando, ele vai perguntar para alguém: quem é que está passando? E alguém vai dar uma informação para ele. A informação que vão dar para ele, pastor Clésio, é a seguinte: quem está passando aqui é Jesus de Nazaré. Ele recebe uma informação, e com a informação que ele recebe, ele começa a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Perceba que o que chega até ele é uma informação, mas o que sai do clamor dele é uma revelação. Há uma diferença entre o que ele ouve e o que ele clama. Há uma diferença entre o que dizem para ele e o que ele diz a respeito do que disseram para ele. Porque disseram para ele: Jesus de Nazaré. Disseram para ele: Jesus, que era o nome dele, de Nazaré, a cidade que ele veio. E isso muitas vezes soava até de forma pejorativa, porque Nazaré já foi até citado de uma forma: o que é que pode vir de bom de Nazaré? Então quando disseram: é Jesus de Nazaré, ou seja, é um ser humano qualquer, é um homem que veio de Nazaré, é alguém que vem de um lugar insignificante. Essa é a informação que dão para ele. Esse é o resultado que ele recebe daquilo que falam para ele. Porém, quando ele recebe essa informação, ele não diz Jesus de Nazaré, mas ele diz Jesus, filho de Davi. O que é que ele está dizendo? Quando ele diz Jesus, filho de Davi, ele está dizendo: eu sei que tu és o Messias, eu sei que tu és o prometido, eu sei que tu és aquele que dá vista aos cegos, eu sei que tu és aquele que faz o morto ressuscitar, eu sei que tu és aquele que faz o paralítico andar, eu sei quem o Senhor é. A multidão está dizendo que é Jesus de Nazaré, mas eu já discerni, eu já entendi, eu já consegui ver o que eles não viram. Eu sei que eu sou cego, mas eu tenho uma visão. Eu sei que eu sou cego, mas eu tenho discernimento. Eu sei que eu não tenho vista, mas eu tenho uma visão e consegui ver o que eles não estão vendo. Ei, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Diga para quem está perto de você assim, olha, mas diga com fé, com força. Diga assim, ó: o que muda a sua vida não são as informações, mas são as revelações. O
que ele recebe da multidão é uma informação, é Jesus de Nazaré, mas o que ele clama é uma revelação, Jesus, filho de Davi. E por que eu digo que é uma revelação? Porque ninguém tem a capacidade de reconhecer Jesus como Cristo, se pelo céu não for revelado. Pastor, como assim? Você lembra quando Jesus vai dizer assim para os seus discípulos: quem os homens dizem que eu sou? E alguém vai dizer: dizem que tu é Elias, Jeremias, um dos profetas. E aí ele vai dizer: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Pedro vai tomar a frente e vai dizer: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus vai olhar para ele e vai dizer: não foi nem carne, nem sangue que te revelou, senão meu Pai que está nos céus. E porque você entendeu quem eu sou, agora eu vou discernir para você quem você é. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra elas. Quando você reconhece, quando você tem a revelação de quem Cristo é, você começa a se conhecer e entender quem você é, porque a tua identidade está diretamente ligada nele. A tua identidade está diretamente ligada nele. Tem gente que vê Jesus como um personagem histórico, tem gente que vê Jesus como um profeta, tem gente que vê Jesus como alguém que passou e fez grandes coisas nessa terra, mas tem gente na Catedral da Família hoje que olha para ele e diz: tu és o meu Deus, tu és o Cristo, o Todo-Poderoso, o Messias, aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir. Ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o princípio, ele é o fim. Ei, os olhos dele são como chamas de fogo, os seus cabelos são brancos como a neve, na sua coxa direita está escrito: Rei dos reis, Senhor dos senhores. Se tem alguém que reconhece que ele é o Cristo, se tem alguém que reconhece que ele é Deus, se tem alguém que reconhece que ele é a palavra viva, dá um barulho de glória nessa casa. Ele vai dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O mais interessante, a denúncia do texto, é que uma multidão que enxerga não vê quem Jesus é, e um cego que não enxerga, vê. E quando ele começa a clamar Jesus, filho de Davi, o que a Bíblia vai dizer? Que a multidão começou a ajudá-lo a chegar até Jesus. É isso que está escrito aí, sim ou não? Sim ou não? Não. A Bíblia vai dizer que quando ele começa a clamar, a multidão começa a o repreender, e a dizer que ele ia pedir para que ele se cale. Para. Sabe o que eu aprendo aqui? Eles não estão repreendendo aquele homem pelo volume da sua voz. Não são os decibéis da voz de Bartimeu que estão incomodando eles, porque há uma multidão, e onde tem multidão tem barulho. Então não é porque está falando alto, porque onde Jesus estava, milhares de pessoas, gente chamando, gente gritando, gente querendo ser curado, gente, não tem nada a ver com a voz, não tem nada a ver com o volume. O que vai fazer aqueles homens querer repreendê-lo e calá-lo é o teor do que ele está clamando. Por quê? Porque a multidão está dizendo: Jesus de Nazaré. Bartimeu começa a dizer: Jesus, filho de Davi. E toda vez que você tem uma visão diferente de algo, você começa a se tornar um incômodo para alguém. Toda vez que você enxerga o que os outros não estão enxergando, vão tentar te abafar, vão tentar te parar, vão tentar te calar. Até porque ninguém queria que Jesus fosse o Messias. Então eles estão ali dizendo: é Jesus de Nazaré. Aí alguém começa a dizer: é o Messias, é o filho de Davi, é o rei prometido, é aquele que veio para salvar a humanidade. Alguém está dizendo: cala a boca, rapaz, repreende ele, cala ele, porque não tem nada a ver com o volume da voz, mas tem a ver com o que ele está falando, com o que ele está clamando. Sabe por quê? Toda vez que você se move, você denuncia quem está parado. Meu Deus, aleluia. Tudo que você faz, ainda que essa não seja a intenção, tudo que você faz, denuncia alguém que não faz. Tudo que você
Quando você trabalha com excelência, quando você serve com excelência, naturalmente, ainda que essa não seja a sua intenção, você revela quem faz de qualquer jeito. A tua intenção não é essa, a tua intenção é ser excelente. Só que quando você trabalha com excelência, você acaba revelando quem faz de qualquer jeito. Quando você serve com excelência, você revela quem serve de qualquer jeito. Quando você se move com excelência, você revela quem se move de qualquer jeito. É natural. Quando você se move, você já denuncia quem está parado. Então, já viu que lá no teu trabalho, você começa a fazer algo diferente. Às vezes você fica além do tempo que deveria ficar. Você chega mais cedo para tentar resolver alguma coisa. Você trabalha com excelência porque você entende que o trabalho dignifica o homem, e que trabalhar para o homem é como se estivesse trabalhando para Deus. Então você faz. Aí o que acontece? As pessoas que trabalham com você, elas fazem igual a você, ou elas começam a querer te dizer que você está errado? Para que isso? Ele vai te pagar mais para fazer isso? Ele está te dando hora extra? Para que isso? Sabe por quê? Porque a tua excelência está denunciando a falta de excelência de outros. Então, ao invés de se espelhar em você, é mais fácil de parar. Ao invés de se mover como você, é melhor fazer você parar. Por quê? Porque se ninguém faz, ninguém revela, está tudo igual. Mas quando você se move, naturalmente você vai se mostrar, vai revelar quem não se move. Então quando ele começa a clamar e a dizer, Jesus, filho de Davi, as pessoas vão começar a dizer, cala a boca, para. Só que Bartimeu é de uma geração, não como uma geração que tem por aí, aqui na Catedral da Família não, só lá no Recreio, de gente mimimi. Aqui não tem, mas eu vou explicar, que talvez vocês não conheçam esse tipo de gente, mas eu vou explicar para vocês como funciona. Ele começa a clamar, aí alguém diz para ele, para. Ele para de clamar e vai para o cantinho chorar. Ninguém me ajuda, ninguém me estende a mão, eu sou o único deficiente aqui, todo mundo podia fazer, e olha o que estão fazendo, uma geração que exclui, uma geração que não fala comigo, uma geração que não sei o quê. Só que Bartimeu não era um crente mimimi, Bartimeu não era da geração mimimi, Bartimeu era alguém como gente da Catedral da Família, que quando dizem para, aí que ele clama, quando dizem não vai dar certo, aí que ele faz com gosto, quando dizem para porque não vai conseguir, aí ele acorda mais cedo, trabalha com mais vontade e diz, ei, enquanto você tentar me parar, é aí que eu vou fazer mais forte. Eu vim dizer para alguém aqui hoje, não pare, não desista, não se mova por tapinha nas costas, não se mova por elogio, não se mova por reconhecimento de homem, se mova pela revelação que o céu depositou na tua vida. Você pode dar um aplauso a Jesus? Obrigado. O povo estava dizendo, para, cala a boca. Ele é o quê? Cala a boca. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ô rapaz, cala a boca. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Rapaz, já não falamos para você parar de gritar, você calar essa boca. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Sabe o que a Bíblia vai dizer? Jesus parou. Jesus mandou chamar ele. E aqui eu aprendo algo muito interessante. O quê? Aqueles que se levantaram para calar ele, foi na verdade quem fez ele ser ouvido. Aqueles que se levantaram para calar ele, foi na verdade quem fez ele ser ouvido. Por quê? O que faz ele começar a clamar é a fé, mas o que faz ele clamar mais alto é a oposição. Meu Deus! Aleluia! Então quem disse, não vai? Aí ele falou, eu vou. Quem disse, não chega? Ele disse, chego. Sabe por quê? Se levantaram para que você parasse, mas nem sabia que te impulsionaram. Se levantaram para te destruir, mas nem sabiam que o que eles fizeram te aproximou de Deus.
Sabe o que eu vim dizer para alguém essa noite? Ei, essa oposição, esse levante, tudo isso que tem se levantado para te parar, na verdade vai te impulsionar para mais perto daquilo que Deus tem para você. Eles se levantaram para calar e fizeram ele clamar mais alto. Eles se levantaram para abafar e fizeram ele ser ouvido por Jesus. Ei, o diabo achou, agora eu mato ela, mas nem sabia que foi essa prova que te fez orar mais. O diabo falou, agora eu acabo com esse casamento, mas nem sabia que por causa dessa luta tu fez o curso de casais, teu casamento melhorou, tua família está de pé. O diabo falou, agora ele para de ir para a igreja, nem sabia que por causa dessa prova todo culto tu está aqui buscando. Ei, eu vim dizer, tudo aquilo que o diabo se levantou, o inimigo se levantou para te parar, te impulsionou para mais perto do que Deus tem para você. Se tem alguém aqui, faz um barulho de glória nessa casa. Diga para quem está perto de você, diga, mas diga com fé. Diz assim, olha, aquilo que se levantou para te parar vai te impulsionar. Aquilo que se levantou para te destruir foi o que te fez se tornar mais forte. Disseram para ele, cala a boca. Ele falou, não, o que vai determinar a minha vida aqui não é o que vocês falam. O que vai determinar a minha vida aqui não é o que vocês dizem a meu respeito. Eu sei o que eu vim clamar, eu sei o que eu vim buscar, e eu não vou parar por causa de ninguém. Só Jesus pode me dar a última palavra, só Jesus pode dizer o que eu vou viver. Vocês não. Aí Jesus manda chamar ele. E Jesus, parando, disse que o chamasse. Irmão, eu vou botar uma toalha aqui. Aleluia. Jesus manda que o chamasse. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Olha que interessante. Primeiro, tinha muita gente gritando perto de Jesus. Tinha muita gente falando muita coisa perto de Jesus. Mas o que vai parar Jesus é o clamor de Bartimeu. Porque Jesus não está preocupado com barulho, Jesus está preocupado com conteúdo. Não é o que tem muita gente fazendo barulho, é o que estão dizendo. Tinha muita gente falando, clamando, Jesus de Nazaré, ó Jesus, filho de José, filho de Maria. Jesus está caminhando. No meio dessa multidão tinha alguém, filho de Davi. Ele falou, opa, tem alguém aqui no meio que entendeu. Tem alguém aqui no meio que discerniu. Tem alguém aqui no meio que recebeu uma revelação do meu pai. Tem alguém aqui no meio que sabe o que está falando. Não está fazendo barulho só não, está sabendo o que está falando, sabendo o que está clamando. E Jesus para e fala, chama ele. Porque quem vive debaixo de revelação, irmão, quem vive debaixo da revelação do céu, pode ter certeza de uma coisa: Jesus tiver que parar, Jesus para. Jesus para no meio da multidão inteira, no meio de todo mundo, e fala, chama ele. Mas tem tanta gente, Jesus, mas muita gente não quer dizer nada. Aquele ali sabe o que está clamando, aquele ali sabe o que está falando. Aí Jesus chama ele. Alguém diz assim, ó, tem bom ânimo, porque ele te chama. A Bíblia diz, lançando de si a sua capa. Lembra do que eu falei da capa no início da mensagem? Aquela capa simbolizava identidade, provisão e proteção. A Bíblia diz que quando Jesus chama ele, ele lança de si a sua identidade antiga, a sua proteção momentânea e a sua provisão até ali. Ele arranca dele tudo aquilo que ligava ele ao passado que ele vivia. E ele não vai com a capa na mão, porque tem crente que é assim, pastor Marcelo. Aqui não tem também, mas lá de vez em quando aparece um. Tem crente que é assim: Jesus me chamou, amém, eu vou, mas a capa está no braço. Porque tem crente que fala assim, pastor Clésio, você não deve ter conhecido nenhum ainda, mas eu conheci alguns. Eu estou indo, mas vai que. Eu estou indo, mas e se, né? Então, pelo menos eu tenho minha capa. Deixa eu dizer uma coisa para você. Se Jesus te chamou, pode despir da capa. Se Jesus te chamou, pode despir daquilo que é a tua provisão.
Se Jesus te chamou, pode despir daquilo que é a tua proteção hoje. Por quê? Porque quem é chamado não pode ter plano B. Quem é chamado não pode ter para onde voltar. Jesus não chama a gente que tem para onde voltar, não. Jesus chama a gente que vai andar para frente, olhar para frente e dizer: ei, eu estou abrindo mão da capa, eu estou abrindo mão daquilo que me sustenta, eu estou abrindo mão daquilo que me protege, eu estou abrindo mão daquilo que é minha identidade hoje, eu estou abrindo mão disso para viver um novo tempo, para viver um novo destino, para viver uma nova história. Ei, eu vim dizer para alguém aqui hoje: ei, se você aceitou o chamado, não pode ter para onde voltar. Se você aceitou o chamado, assim como Eliseu, Elias vai passar a capa sobre ele, e ele vai dizer: ei, deixa eu pegar os bois, as carroças, queimar tudo, porque eu estou indo e eu não tenho mais para onde voltar. Eu não tenho mais para onde voltar. Quem me chamou é a minha proteção, quem me chamou é a minha provisão, quem me chamou é a minha identidade. Se ele te chamou aqui essa noite, dá um pulo dessa cadeira e faz um barulho de glória a Deus. Senta, já vou acabar, senta. Quando Jesus chama ele já está enxergando, sim ou não? Sim ou não? Sim ou não, gente? Não, ele ainda está cego. E por que ele deixa a capa para trás? Porque ele não tinha vista, mas ele tinha uma visão. E há uma diferença entre vista e visão. A vista é aquilo que os teus olhos enxergam aqui agora. A tua visão é aquilo que a tua mente projeta daqui a 5 anos, daqui a 10 anos. E deixa eu dizer uma coisa para alguém: a tua vista só vai ver amanhã aquilo que a tua visão foi capaz de ver hoje. A tua vista só vai enxergar amanhã o que a tua visão foi capaz de ver hoje. Eu gosto muito de biografias. Eu gosto de ler biografias de homens que tiveram sucesso, que viveram coisas grandes, que fizeram coisas grandes nessa terra. Eu gosto. E aí eu estava lendo um pouco da biografia de um homem chamado Walt Disney. Que tem gente que pensa que isso é só um parque, mas era um homem. O parque leva o nome dele. E aquele parque, tudo aquilo que você vê, e Mickey, e Pateta, e toda essa coisa aí, tudo nasceu da visão daquele homem. E nessa biografia eu li algo que marcou a minha vida, porque ele sonhava em fazer algo lá no espaço que ele tinha, uma montanha, alguma coisa, que eu não lembro exatamente o que era. E ele morreu e não conseguiu ver aquilo concretizado, mas sonhou com aquilo. Aí um certo dia, aquilo foi concretizado, chegou o dia de inaugurar. A esposa dele estava lá. Aí um dos funcionários de lá chegou e falou assim: olha, tá tudo muito lindo, tudo muito bacana, mas é uma pena que o Dr. Walt Disney não tenha visto. Na hora que aquele homem falou isso, pastor Marcelo, a esposa de Walt Disney estava lá e disse: eu quero falar. Ela pega o microfone e diz o seguinte: eu preciso retificar o que foi dito aqui pelo fulano. Na verdade, nós estamos vendo hoje o que o Walt Disney já viu há não sei quantos anos atrás. Eu preciso que você entenda que uma visão é importante para que você possa enxergar com a sua vista o teu amanhã. A tua vista só vai ver amanhã o que a tua visão é capaz de ver hoje. Aquele homem não tinha vista, mas na visão dele, se ele me chamou, eu já me vejo enxergando. Se ele me chamou, eu já vejo minha vista aberta. Eu não preciso mais de capa. Ele ainda não falou nada, mas eu deixo minha capa para trás, porque a minha visão me mostra. Ele vai me curar, ele vai mudar minha vida, ele vai mudar minha história. Ele deixa a capa para trás e vai até Jesus. Jesus ainda não tinha curado ele, mas ele já abandonou a capa. Porque fé é isso. Tem gente que diz que tem fé, mas diz: não, quando acontecer eu vou. Não vai acontecer nunca. Não, quando o recurso chegar eu faço. Não vai fazer nunca. A fé sempre vai ser maior do que o seu recurso. Irmão, tudo de maior que eu vivi na minha vida foram as coisas que eu não tinha.
Porque se eu esperasse ter, eu não tinha vivido. Tem coisas que você está esperando chegar para viver, não vai chegar. Ou você dá o passo, ou você deixa a capa, ou você vai na direção, porque você crê. E fé é isso. E não andamos por vista, mas andamos por fé. Uma visão. Aquele homem deixa a capa para trás e vai que, se Jesus não cura ele, cadê a capa? Perdeu. Mas alguém que tem uma visão sabe: eu preciso abrir mão, eu preciso deixar para trás, eu preciso caminhar na direção daquilo que a minha visão está me mostrando. A minha vista ainda não está aberta, mas a minha visão já me mostra. Eu vou ver, eu vou enxergar, eu vou caminhar, eu vou andar. Aí ele chega até Jesus, e aqui eu encerro. Jesus vai fazer uma pergunta para ele. A pergunta de Jesus é: que queres que eu te faça? O que aquele homem precisa é tão óbvio. Há um cego diante de Jesus, e Jesus vai perguntar: o que queres que eu te faça? E às vezes a gente até brinca, né? Fala, tão óbvio, o que ele vai pedir? Mas o que Jesus está fazendo ali, Jesus está confrontando a necessidade e o desejo. Porque uma coisa é o que você precisa, outra coisa é o que você quer. O que ele precisava, Jesus já sabia. Jesus queria saber o que ele estava querendo. Jesus estava confrontando se aquilo que ele precisava estava ligado ao que ele estava querendo, ou se aquilo que ele estava querendo estava ligado ao que ele precisava. Porque Jesus nunca vai te dar o que você quer sem antes fazer o que você precisa. Tem gente que está aqui hoje que está orando por casa, mas o que você precisa é salvação. Tem gente que está aqui hoje que está orando para trocar de carro, mas o que você precisa é que a tua família seja restaurada, que a tua casa está quase um inferno. Tem gente que está aqui hoje que está querendo tanta coisa, e Jesus está falando: meu filho, eu sei o que você precisa. Eu não posso te dar o que você quer sem antes resolver o que você precisa. Bartimeu de pronto respondeu: eu quero ver. Ele podia pedir uma esmola, ele podia pedir um carro, ele podia pedir tanta coisa, mas ele falou: eu quero ver. Deixa eu dizer uma coisa para alguém aqui. Como o pastor Eliel disse, ajeita na cadeira para ouvir. Bartimeu podia pedir muita coisa, mas tudo que ele pediu foi uma visão. Meu Deus! Você está querendo tanta coisa, mas se Deus te der uma visão, já muda a tua história. Se Deus te der uma visão, muda a tua vida. Se Deus te der uma visão, muda a tua empresa. Se Deus te der uma visão, muda o teu casamento. Se Deus te der uma visão, muda a tua família por completo. Tem gente que está aqui hoje, irmão, que não é carro, não é casa, não é dinheiro mais que vai resolver. É uma visão do céu, uma visão de Deus aberta. Vai te fazer viver o que você nunca viveu. Sabe por quê? Se Bartimeu pede um carro, imagina um cego dirigindo, seria uma tragédia. Se ele pede um carro, ia ser um cego dirigindo, tragédia. Tem gente que está aqui hoje, se Deus te der o que você quer, vai ser uma tragédia. Eu vou falar, pastor Marcelo. Posso falar, pastor Cleber? Ninguém vai querer comprar o livro, mas eu vou falar assim mesmo. Se Deus te der o que você quer e o que você está pedindo, vai ser uma tragédia. Porque o que você precisa é ajeitar a tua vida com essa mulher. É ajeitar a tua vida com esse homem. Porque do jeito que está, tu já não está mole. Se te der mais dinheiro, ferrou. Na dificuldade, tu já está fazendo o que está fazendo. Imagina se Deus te der mais coisa na tua mão. Vai ser uma tragédia. Então primeiro ele precisa consertar o que precisa ser consertado. Quem precisa de perdão é perdão, quem precisa de salvação é salvação, quem precisa de restauração é restauração. E depois que as coisas estiverem no lugar, pode ficar tranquilo. Sabe por quê? Porque Bartimeu vivia de esmola, até que Jesus deu uma visão para ele. Tem gente que está aqui hoje, que vive de favor, vive de ajuda, vive de aos trancos e barrancos, até Jesus te dar uma visão. E hoje Deus te trouxe aqui para te dizer:
Tudo que você precisa é uma visão, porque com uma visão aberta o teu destino é alterado, com uma visão aberta o teu futuro é mudado. Aquele homem no começo da história estava à beira do caminho mendigando. Quando Jesus dá a ele uma visão, a Bíblia vai dizer: então seguiu a Jesus pelo caminho. Ele sai da beira do caminho, ele sai da margem, ele sai da marginalidade e ele entra para o caminho seguindo Jesus. O que você precisa aqui hoje é que Deus te dê uma nova visão, é que Deus abra os teus olhos. Por quê? Porque com os olhos abertos ele trabalha. Quem trabalha conquista, quem conquista cresce. Ei, ele não precisava pedir alguma coisa, ele só precisava de uma visão. Se Deus te der a visão que você precisa, você vai receber tudo aquilo que você quer. Se prepare. Eu vim liberar uma palavra profética essa noite. Deus está dando uma visão para empresários, Deus está dando uma visão para pastores, Deus está dando uma visão para homens e mulheres aqui. Deus vai te dar uma visão. Tem gente que está aqui hoje, que Deus vai te dar a visão de um novo negócio, Deus vai te dar uma visão de um novo empreendimento, Deus vai te dar uma visão e a tua vida será transformada. Pula dessa cadeira e aplaude bem forte o nome de Jesus. Fique de pé no seu lugar.